Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um privilégio do Senhor poder estar aqui no púlpito dessa nossa igreja maravilhosa, que Deus trouxe a mim e a minha esposa, né? E aqui nós sabemos que vamos criar nossa filha também, e como nos alegra o coração. Meus irmãos, fiquei muito feliz quando o pastor me convidou para falar aqui na quarta-feira, e logo fiquei pensando o que eu deveria trazer, o que eu deveria falar. E o pastor me deu carta branca, mas vocês sabem que às vezes carta branca é muito mais difícil, né? Eu fiquei ainda uns dias assim pensando, vou falar com o pastor, por favor me diz o que falar, limita aí os assuntos, aí fecha um pouco o cerco aí. Mas o pastor não fez isso e eu entendi do Senhor que eu deveria esperar realmente a palavra de Deus, e assim Deus fez. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17, por favor. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, é um texto que me chama muita atenção, já preguei algumas vezes sobre ele, é um texto que a gente consegue aplicar de várias formas, né? Esse texto fala sobre o jovem rico, e eu fiquei pensando sobre, uma vez que agora eu sou pai, né? Fiquei pensando em o desafio de criar uma filha nesse mundo de hoje. Fiquei pensando o quanto tem sido difícil, né, as crianças e os jovens hoje sendo atacados de todos os lados por esse mundo, atacados e muitas vezes vivenciando crises de identidade, né, em diferentes estágios. A gente sabe que, principalmente quando chega o momento da universidade, esse é um momento extremamente avassalador, e são crises de identidade, né, que tem produzido muitas vezes uma geração de pessoas acometidas por diversos transtornos, inclusive psiquiátricos, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, e afastando muitas vezes jovens da casa do Senhor. E eu fiquei pensando na minha filha, na criação dela, né? E como que eu deveria ensinar a minha filha a descobrir quem ela é e o que a define. E isso é uma dúvida muito frequente entre os jovens, que martela na mente de forma recorrente à medida que vão crescendo. E eu virei para minha filha e falei: filha, vou pregar hoje o primeiro sermão da sua vida, e essa mensagem vai ser para você, né? Ela virou para mim e ela falou exatamente: ha, he, he, ha, 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 ha. Eu me senti mais encorajado. Vamos ler o texto. E eis que alguém, aproximando-se-lhe, se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Irmãos, o que é então que... Primeiro, nós precisamos descobrir o que é que o mundo está ensinando para os nossos jovens sobre identidade, sobre o que os define. É interessante que você vai conversando com as pessoas e você vai observando que, na verdade, parece que a identidade do ser humano, o seu ser, é pautado pelo seu valor. Parece que cada um de nós tem um valor, talvez não monetário, mas algum tipo de valor para os outros e para a sociedade. Está aí as redes sociais para provar. E esse valor que cada um de nós tem no mundo, ele pode ser alcançado, ele pode ser construído ao longo do tempo através de obras, através de coisas que as pessoas podem fazer para alcançar esse valor e assim descobrir, de certa forma, a sua identidade.
São coisas que estão atreladas. A identidade está atrelado ao valor e o valor atrelado às obras, né? Em outras palavras, o ser está atrelado ao fazer. É como se você fosse aquilo que você vale, e você vale aquilo que você faz de bom, em diversos termos, né? De bom para o mundo é uma definição de ser bem-sucedido, e é o oposto de percorrer, de viver uma vida medíocre, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Mas o que você faz de bom para a sociedade pode ser, em termos funcionais, a sua profissão, por exemplo. É interessante que quando alguém faz uma enquete, vai perguntar: quem é você? Quem é fulano? Eu sou um médico, eu sou um advogado, não, eu sou um fotógrafo, não, eu sou um administrador. E parece que nós somos aquilo que com que nós trabalhamos no mundo secular, na vida secular. Também, muitas vezes, ser bom e ser bem-sucedido está em termos morais. Parece que está atrelado àquilo que você constrói no imaginário das pessoas, a imagem que você projeta, né? Os valores morais que você defende muitas vezes com unhas e dentes. Então, meus irmãos, existem várias formas de, por meio das obras, alcançar-se o sucesso. Eu já falei alguns, podemos listar também o dinheiro, lógico, uma pessoa que consegue alcançar, construir uma grande carreira, uma grande conta bancária, o status social, com certeza. Uma pessoa que talvez ela não seja rica em dinheiro, ou tenha um status social elevado, mas é uma pessoa que construiu uma religiosidade, que construiu ao longo da vida uma certa espiritualidade invejável, e que possui digamos assim, uma solidez moral admirável pelas outras pessoas. Quem não gostaria de ser assim? Quem não gostaria de ser invejado? Quem não gostaria de ser admirado? E muitas vezes a religiosidade tem esse papel. Eu vejo, na minha experiência profissional, eu vejo muitas pessoas que já alcançaram altos postos na profissão, né? Às vezes pessoas que até já foram ateus, por exemplo, e chegam num certo momento e aí pensam: bom, agora o que é que me falta? Bom, eu tenho tudo, né? Então eu tenho dinheiro, tenho conhecimento, tenho ciência, tenho tudo. Então, talvez me falte o quê? Não, eu preciso ser religioso, porque ser religioso está na moda. Então, aí a pessoa começa, então, você começa a perceber pessoas procurando algum tipo de espiritualidade, preenchendo algum tipo de buraco, que já perceberam que tem. Às vezes, meus irmãos, as obras, o fazer, as obras para alcançar o sucesso, às vezes está em encontrar uma paixão na vida. Pode ser uma paixão, um romance, pode ser uma paixão, a profissão, ou um hobby, ou algo que realmente se gosta muito de fazer e se dedica. Algo que a pessoa encontra na vida, na qual ela se realiza, ela se satisfaz, né? Um tesouro. Isso também é algo extremamente invejável. Então, quem encontra uma paixão, talvez é tido como uma pessoa bem-sucedida. E por fim, para o mundo, às vezes ser bem-sucedido é tornar-se, através de muito esforço, o melhor na sua área de atuação, na sua área profissional. Eu percebo isso, uma cultura da performance. Os nossos jovens têm sido atacados por isso. Parece que nós somos cobrados a todo tempo para sermos o melhor em nossa área. E sempre vai ter alguém melhor que nós, e você, enquanto você não for o melhor, você não é nada, e você tem que correr para procurar mais uma especialização, mais uma aprovação, mais uma titulação, para você ser reconhecido, para você ser o melhor, porque se você não fosse o melhor, você não é bem-sucedido. Os irmãos sabem que em todas as áreas
Isso é uma realidade. Meus irmãos, o jovem rico, ele era um jovem bem-sucedido. Ele tinha alcançado todas estas obras. Ele escolheu passar a sua vida acumulando valores através da força dos seus braços, da sua mão, para que assim ele pudesse encontrar a sua identidade, para que assim ele pudesse descobrir quem ele é. E o título da minha mensagem é Quem sou e o que farei. E era o que o jovem rico estava procurando. Talvez ele chegou em certo momento na sua vida, mesmo sendo jovem, e percebeu que tinha tudo, e aí ele então procurou, começou a pensar, bom, tenho tudo, mas ainda não estou preenchido, tenho que ir atrás de alguma coisa a mais. E ele começou a ouvir falar sobre um Jesus que estava pregando e estava falando que todos precisavam alcançar uma espécie de salvação. Porém, ele começou a ouvir aquilo e ele pensou, bom, com certeza eu mereço essa salvação. Com certeza, eu sou um homem merecedor desta salvação, porque eu tenho status, eu tenho dinheiro, eu tenho performance, eu tenho religiosidade. Com certeza, eu sou o merecedor disto. Esta é uma postura arrogante, assim como daquele fariseu, da parábola do fariseu e do publicano, que orava na praça, Senhor, obrigado, porque não sou como esse publicano, pecador, obrigado porque eu sou maravilhoso, eu sou abençoado, porque eu sou tudo demais, de melhor, arrogância. Só que, meus irmãos, na verdade, isto é uma forma de pensamento bastante elementar, de todos nós, da mente humana. E a teologia, inclusive, chama esta forma de pensar de justiça retributiva. É o ideal da justiça retributiva. E aqui, nesta mensagem, eu vou simplificar esse termo, esse conceito teológico, da seguinte forma: basicamente, a justiça retributiva é aquela velha ideia de que pessoas boas ou que fazem coisas boas merecem coisas boas. Pessoas más, pessoas ruins ou que fazem coisas ruins merecem retribuição ruim. Então, o que você faz vai ditar o que você vai ter de retribuição. Por isso que o jovem rico vai dizer no versículo 16, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A ideia é basicamente como se a salvação fosse apenas mais uma peça de roupa cara que ele estava comprando, ou talvez mais um título que ele estava perseguindo para alcançar, para conquistar. Vejam a arrogância, a vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu penso talvez, meus irmãos, digamos que, vamos fazer um exercício de imaginação, talvez aquele jovem até tivesse alguma espécie de falsa modéstia e pudesse chegar a se reconhecer em si alguns defeitos. Porém, a sua natureza pecaminosa não permitiria que a sua balança pendesse para um lado que não fosse o louvor à sua própria pessoa. É muito comum nós conversarmos por aí com nossos colegas de trabalho, nossas pessoas da vida secular, e às vezes tem pessoas que se arvoram e dizem, só Deus pode me julgar. Talvez era o que aquele fariseu da parábola lá queria dizer. Talvez é o que o jovem rico pensasse. Mas, se quem diz isso soubesse o que está desejando, não diria. Como diz o autor de Hebreus, terrível coisa é para o homem cair na mão do Senhor, na mão de Deus. Então, meus irmãos, como podemos descobrir o segredo desse mistério? Primeiramente, quero falar um pouco sobre a insuficiência das obras. Versículo 21 e 22, Jesus responde, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Se queres ser perfeito. Ora, aquele jovem
percebeu que ainda não era perfeito porque não tinha essa tal salvação. Então ele perguntou o que mais ele precisava para ser perfeito, para ser bom. Jesus disse, então, bom, se você quer ser perfeito, então vamos conversar sobre isso. Meus irmãos, a justiça retributiva ela é real, ela é bíblica e ela é divina. Porém, ela exige nada menos do que a perfeição divina. Pois o próprio Jesus responde o jovem lá no versículo 17. Bom, só existe um. Em outras palavras, perfeito, só existe um, que é o Pai, que é Deus. O nosso Deus, ele é um justo juiz. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, o pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Em outras palavras, podemos dizer que pecado é um fazer imperfeito. É um fazer imperfeito. Se Deus é um justo juiz, como Ele pode tolerar um fazer imperfeito, sendo Ele perfeito? Ele não pode tolerar. Ele não pode tolerar o pecado. Como fechar essa equação? Difícil ela fechar. Por isso que o autor de Hebreus vai trazer duras palavras, lá no capítulo 10, versículo 30, quando Deus falando diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Por quê? Porque todos nós pecamos e estamos distantes da presença do Senhor. E uma vez que nós temos uma dívida de pecado, de imperfeição, nós estamos no alvo da vingança de Deus. Nós estamos no alvo do justo juiz, que se for justo vai nos condenar. O homem caído, meus irmãos, infelizmente, ele se instrumentaliza da justiça retributiva como uma esperança do seu desejo de autossuficiência. Nada mais é que um desejo de ser autossuficiente apesar de Deus. Idolatria do eu. Mas no fim, essa justiça, ela se mostra um laço de condenação e um laço de morte. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a Escritura. Meus irmãos, se nós pecarmos apenas uma vez na vida, somos réu de toda a Escritura. Como Deus, sendo justo juiz, poderá nos livrar? Ou, em outras palavras, a justiça retributiva ela é falida, é uma falácia, porque ela sempre vai nos condenar. Em outras palavras, a lei sempre vai nos condenar. Jesus, ele então vira para aquele jovem, o jovem rico, e ele lhe apresenta algo que ele não tinha, e algo que ele não podia obter pelas suas obras, que é a graça e a fé. Assim como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas fé para quê? Para crer. Fé para humilhar-se diante de Deus. Fé para depender de Deus e não ser autossuficiente, apesar de Deus. Essa, em contraposição com a postura do fariseu, é a postura do publicano, que pede a Deus misericórdia, porque ele se reconhece um pecador. Aquele jovem rico também não se reconhecia um pecador, mas ele achava que era merecedor da salvação. Então, meus irmãos, para que possamos conhecer quem nós somos e qual é o nosso valor, nós precisamos entender que as obras são insuficientes. As obras não vão nos ajudar a conquistar ou acumular nenhum valor. Primeiro ponto.
Em segundo lugar, para conhecermos quem somos e qual é o nosso valor, precisamos conhecer o eu sou. Para conhecer quem sou, preciso conhecer o eu sou. O autoconhecimento não é algo que possa partir de mim mesmo. Para vermos, meus irmãos, a nossa própria face, nós precisamos de um espelho, correto? Ninguém é capaz de se ver sem o intermédio de um espelho. Ora, se nós só conseguimos ver a nossa face externa com o espelho, como que vamos conseguir, através de exercícios de autoajuda ou de autoconhecimento, descobrir quem nós somos, sem o intermédio de algo externo a nós? Sem uma ferramenta que poderá ver dentro de nós e nos dizer e nos mostrar quem somos, qual é a nossa natureza e como é o nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 18, o texto diz, Paulo vai dizer: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso reflexo perfeito. Para que eu possa me conhecer, eu preciso de uma ferramenta, do intermédio de um espelho. Quem é esse espelho? É Cristo. Cristo é o meu reflexo perfeito. Através do sangue de Jesus, o Senhor, o Pai olha para mim e observa a glória de Cristo. E além disso, quando eu olho para o espelho, que eu vejo a imagem de Cristo, então eu começo a olhar a imagem de Cristo e o texto diz que eu preciso ser transformado à imagem de Cristo, como quem está olhando no espelho, e aí começa a se ajeitar, a se maquiar, aqui está errado, essa boca está torta, o de Jesus ali é perfeito, deixa eu arrumar para cá, deixa a sobrancelha estar assim, a de Jesus ali o cabelo está bem bonitinho, o meu está todo bagunçado. É assim. Então, para nos conhecermos, precisamos olhar para um espelho. Quem é esse espelho? Jesus. Ele é a sua imagem, ele é a imagem que precisamos conhecer, precisamos estudar. Só assim poderemos conhecer quem somos. E só assim poderemos chegar à semelhança de Cristo. Mas para isso precisamos de tempo na frente desse espelho. Viu, meninas? Não é tempo na frente do espelho da casa de vocês. Por favor, meninos também. É na frente do espelho da imagem de Cristo, para que possamos nos transformar à semelhança dele. Paulo nos chama a uma transformação, à semelhança desse reflexo. Ele nos chama também a fugir da conformação com o mundo, da conformação com outro reflexo, que é o reflexo do mundo. Vejamos o que ele fala em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não devemos nos conformar à imagem do mundo, mas à imagem de Cristo. Além disso, Tiago vai nos dizer também, meus irmãos, que não basta nós nos irmos para a frente do espelho, vermos a imagem de Cristo, queremos nos transformar apenas na teoria. Nós precisamos ir para a prática. Tiago 1, 23 vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ou seja, se você está olhando para o espelho, você está vendo só o seu rosto, você não está vendo a Cristo, meu irmão, cuidado, cuidado. Porque você não está praticando. Porque você não está praticando. Então, meus irmãos, em segundo lugar, para conhecermos quem somos e qual é o nosso valor, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Cristo, que é a nossa imagem perfeita. A imagem a quem devemos nos transformar, nos conformar. Certo?
quarto lugar, a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós podemos aprender quem somos, qual é o nosso valor, através da dor. Porque às vezes apenas a dor é capaz de nos fazer conhecer a Deus e a nós mesmos. A palavra de Deus nos diz, e fomos alertados, que no mundo teríamos aflição e não temos como fugir disso. Mas na dor, glorificamos a Deus e podemos aprender do Senhor. Porque na dor, o Senhor se manifesta a nós. É interessante, eu gosto muito da personagem de Jó. Jó, na sua dor, ele se permitiu aprender de Deus. Na sua dor, o Senhor esteve com ele e se revelou a ele. Ele diz no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque Jó passou pela faculdade da dor. E Jó descobriu 4 coisas, que alguns outros homens de Deus assim também descobriram. A primeira coisa que Jó descobriu foi que, ao deparar-se com a glória de Deus, ele descobriu a sua miserabilidade, a sua limitação, a sua desvalorização. De pronto, de primeira, ele não descobriu qual é a sua identidade, qual era o valor que ele tinha, nem o que fazer para conseguir esse valor. Ele chegou para Deus perguntando o porquê do seu sofrimento, mas Deus de pronto não deu a resposta que ele queria. Mas Deus se revelou a ele, e ele então pôde aprender, primeiramente, sobre a sua miserabilidade. No capítulo 42, 3, ele vai dizer, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Da mesma forma como Jó, Abacuque, que passa por um processo também de questionar a Deus, ele vai dizer no final do seu livro, capítulo 3, 16, ouviu o meu íntimo, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, porque ele viu a glória de Deus, e entendeu a sua pecaminosidade e miserabilidade diante do Senhor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam, diz também Isaías 64, 6. Então, meus irmãos, a nossa justiça retributiva, a nossa própria justiça, pela qual nós todos os dias queremos levar na força do braço para conquistarmos o nosso próprio valor, não passa de trapo de imundície. Em terceiro lugar, o justo vive pela fé. Abacuque 2, 4. Foi o que esses homens descobriram. Não é. O justo, ele vive pela fé. Ele não vive pela justiça retributiva, pela lei. Ele não vive como escravo da lei, como escravo dessa justiça retributiva. Jó também vai dizer, 42, 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no final do capítulo 3 de Abacuque, ele vai trazer uma declaração maravilhosa para nós. Ele vai dizer, não deixei o texto pronto aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar altaneiramente. Por quê? Porque ele descobriu que o justo vive pela fé e não pela sua própria justiça. E em quarto lugar, esses homens de Deus, Jó, Abacuque e tantos outros, descobriram que o Senhor é a verdadeira e a genuína esperança.
A esperança não está nos nossos braços, na nossa capacidade de justiça retributiva, de alcançarmos valor através dessa justiça. Não, a nossa esperança está em Cristo. E Jó então vai dizer de forma belíssima no capítulo 19, 25 a 29, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para a terra. Depois de tanto sofrimento, Jó é capaz de dizer que a sua esperança não estava no fim do seu sofrimento, na resposta das suas perguntas, das suas indagações, em descobrir qual era o seu valor, em descobrir qual era a sua identidade nesse mundo translocado. Não, a sua esperança era que Cristo, o seu Redentor, vive e por fim se levantará sobre a terra. Como diz Colossenses, Cristo em nós a esperança da glória, porque Ele levou sobre nós os nossos pecados e sobre as suas pisaduras fomos sarados, porque Ele rasgou a dívida de pecados e de imperfeições que havia contra nós. Concluindo, meus irmãos, tentar acumular valor pelo esforço das nossas próprias mãos é inútil. No fim, é um laço de morte. Que o nosso coração, meus irmãos, não seja como o do jovem rico, enganoso como a sua própria justiça, e focado no seu ego e nos seus bens. Que sejamos como aquele negociador de pérolas, que quando encontra a pérola perfeita, vende tudo o que tem e a compra. Que sejamos, que possamos entender que os tesouros desse mundo, eles se vão com a traça e com a ferrugem, e que devemos acumular tesouros no céu, porque tudo aquilo que colocamos no Senhor permanece, e apenas isso. Em segundo lugar, para se conhecer, é preciso conhecer o reflexo de Cristo no espelho. E o justo vive pela fé, e o Senhor é a nossa esperança. Meus irmãos, que sejamos como o salmista, o sábio e o profeta. Como salmista, desejosos de estarmos na presença do Senhor, como disse Davi em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, não a minha, e meditar no seu templo, não na minha própria mente. Que sejamos como sábio, Salomão, que no final de Eclesiastes, depois de ter aproveitado de tudo desse mundo, chegou e disse: olha, o que importa realmente é teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Na verdade, depois de descobrirmos, experimentarmos todas estas verdades, podemos concluir que descobrir qual é o nosso valor, qual é a nossa identidade fora de Cristo, não importa. E por fim, que sejamos como o profeta Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Amém? Que a palavra do Senhor possa nos encher, falar aos nossos corações e achar um lugar precioso em nosso coração. Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, te agradecemos por este dia, pela tua mão maravilhosa, pela tua glória em nossas vidas. Senhor, te agradecemos porque conhecemos o teu coração, Pai. Porque sabemos que tu não nos desampara, diz a tua palavra. Sabemos que a tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que o teu amor se provou na cruz. Sabemos que tu vive e que tu estás acima de todas as coisas e tens o domínio sobre o reino dos céus e o reino dos homens, como diz em Daniel. Porque tu és um Deus imutável,
que nos conhece muito mais do que nós mesmos, e que podemos recorrer a Ti para descobrir quem somos, para descobrir qual é o valor que temos para Ti. Te agradecemos porque não precisamos fazer nada para alcançar o Teu favor e a Tua misericórdia, porque ela é de graça. Te agradecemos porque Tu derramaste o Teu sangue na cruz por nós, para que podemos ter acesso a essa graça. Senhor, que Tu possa ser com a Tua igreja, com os jovens e com aquelas crianças, com as crianças da igreja, que um dia também estarão passando pelos estágios da juventude. E que Tu possa estar fortalecendo, que Tu possa estar ensinando e educando na Tua palavra, que a Tua igreja possa ter um papel e assumir essa responsabilidade de educar as crianças, direcionar os jovens, para que eles não se percam no caminho, Deus. Que Tu possas abençoar a Tua igreja, as nossas famílias, e que possamos, como pais também, saber direcionar e educar os nossos filhos, para encontrar as verdades eternas em Ti. É o que nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, se você der ouvido ao mundo, você vai pirar. O mundo diz que nada do que a gente tem é o suficiente, nada do que a gente é o bastante. Deveríamos estar mais alto, deveríamos ter mais, deveríamos ser mais, deveríamos isso, deveríamos aquilo. Se você der ouvido ao mundo, você não vai conhecer um minuto sequer de paz. Enquanto eu ouvia a mensagem do Josué, eu me lembrava desse texto da primeira carta de João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Obrigado, Josué, que Deus te abençoe. Irmãos, que o Senhor nos abençoe na meditação que faremos diante daquilo que ouvimos. Curve de novo a fronte, feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, dia a dia, até ao dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.